janeiro, simplesmente tudo mudou na minha vida. Mateus, assim, desde quando era bem pequeno, ele sempre foi uma criança destemida, sempre gostou de muita velocidade. O Mateus sempre foi uma pessoa de uma energia radiante. Ele ressignifica passados e passa por cima, ele tratora por cima do problema e ele pensa naquilo que ele quer conquistar e vai fazer. Cara, o Mateus, eu acho que uma palavra que pode definir ele assim é ousadia, né? Em janeiro, simplesmente tudo mudou na minha vida. Influenciador é o Mateus Dressler, de 33 anos. O acidente foi em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Nível de acidente, na verdade, nesses 10 anos que eu tenho no Corpo de Bombeiros, a gente está acostumado com esse tipo de ocorrência. Mas com certeza é uma ocorrência que vai gravar na minha carreira. O meu sentimento foi que algo muito forte tinha acontecido com o Mateus. Porque ele já passou por algumas situações, mas automaticamente ele ligava, não, mas fica tranquilo, tá tudo bem e tal. E nesse momento ele não falou comigo. Então foi um sentimento assim, que eu só falava assim, Deus, guarda a vida dele, mas sem saber o que tinha acontecido. Mas eu sempre consegui ver ele vivo ao meu lado. Esse foi um sentimento muito forte. E eu acreditei de que eu ia ainda poder chegar naquele hospital e quando chegasse a ambulância, eu poder ver ele falando comigo, assim como foi. Exatamente como eu sonhei de poder chegar, a ambulância chegando, e eu poder ver ele, mãe. A palavra dele foi essa, mãe. Então eu vi que ele estava vivo. Eu fui ver que tinha acontecido um acidente, na verdade, quando eu tava descendo na rodovia e começou a pedaços do carro bater embaixo do meu carro. Em nenhum momento eu consegui identificar que era o carro dele. Eu vi que tinha um carro de um amigo nosso que tava ali parado, socorrendo, mas na hora eu não consegui identificar. Ele falou, cara, ele tá lá no carro. Eu falei, como assim, João? Tá no carro? Ele tá vivo? Tá morto? Ele falou, cara, não sei. Quando ele falou não sei, tipo assim, é uma sensação que não dá pra descrever. Eu parei meu carro na hora, fui correndo, falei, cara, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Ele falou, tá dentro do carro. E nessa hora eu, no desespero, peguei o celular e iluminei assim, cara, vi ele naquela situação e não tem o que fazer, eu só pedi força pra Deus, pra mim e pra ele. O nosso atendimento dessa ocorrência foi no período noturno, foi gerada uma ocorrência via 193, o nosso atendente 193, ele identifica essa ocorrência, ele identifica a natureza dessa ocorrência como um capotamento na rodovia com preso em ferragem. Nesse momento, o nosso atendente do 93, ele aciona um trem de socorro, que no Corpo de Bombeiros são várias viaturas para atendimento, que é um caminhão, uma unidade de resgate, a USA com os médicos. Então todas essas viaturas vão até o local para fazer o atendimento. Chegando no local, foi constatado mesmo que era um capotamento com vítima presa em ferragens. O nosso caminhão fez toda a estabilização do veículo para a segurança da equipe e após essa estabilização, o médico e um bombeiro entra nesse veículo, faz a estabilização da coluna cervical da vítima. Depois do desencarceramento, né, propriamente dito, a vítima é retirada do veículo e após essa retirada ela é levada ao hospital. Na chegada, quando nós chegamos, o paciente estava um pouco taquicárdico, sinais vitais estáveis, né? Então isso, nós fizemos já a medicação para coibir a hemorragia, que a gente faz medicação Transamin, já fizemos a medicação, já fizemos analgesia, já fizemos essa medicação para tentar coibir mais o sangramento. Quando se coloca o torniquete, já impede a circulação de ter uma perda abundante de sangue. Mas se a gente não chega a tempo, podia ter levado a óbito pela perda de grande volume sanguíneo. E nós saímos dali, eu estava já preparando para ficar em casa, acabei colocando a roupa de novo, saímos e eu fui e o Lucas foi junto. O Lucas está no 3º ano de medicina, foi ele que deu os primeiros socorros. Quando nós chegamos no local, o carro estava irreconhecível, eu quase nem vi o carro do jeito que ele estava.
Eu parei o carro, o Lucas falou, eu olhei para o banco de motorista, não, o Matheus não estava lá. Eu falei, caramba, mas cadê ele? Aí o Lucas gritou, falou, não, pai, ele tá no banco de trás. Na realidade, ele desceu o banco da frente e foi até o banco de trás e segurou na alça do carro traseiro e segurou uma perna que ele estava sangrando. Na realidade, eu olhei para ele lá e falei, Matheus, o que houve? O que aconteceu, Matheus? Ele falou, a única coisa que ele falou para mim, eu me lembro muito bem que eu vi isso, eu vivi isso. Ele diz, pai, eu me tira daqui. Eu falei, cara, não tem nem como, porque não tinha porta lá para tirar ele. O carro estava acabado. E aí ele falou, pega minhas pernas para mim e me leva para o hospital. Aí quando ele me falou, pega as pernas, eu falei, caramba, pega a perna. Eu peguei, ele acendia a luz do celular, eu olhei, ele estava justamente com uma perna dele esquerda em cima do banco, a outra perna estava recolhida e já não tinha a perna mais, ele estava só na canela aqui. E aí eu olhei e falei, essa aí não tem mais jeito, eu já olhei para a outra também. Eu não vi mais os pés dele também. Eu demorei alguns dias para ir até o hospital vê-lo. Eu estava em Curitiba. Mas quando eu recebi a notícia em específico, é como se o meu mundo tivesse parado por alguns instantes. É como se tudo que você tivesse construído ou vivido tivesse perdido o sentido. Eu lembro do início ao fim, o tanto que eu fiquei agoniado desde quando aconteceu o impacto, a dor que eu tive porque eu tive amputação na hora, né? Então eu só lembro que eu sentia muita dor, era muita dor. E eu não sabia, eu lembro disso, eu não sabia que as minhas pernas tinham sido amputadas. Eu achei que eu tinha quebrado ou alguma coisa do tipo. Até que eu tentei me mexer, fui pegar nelas para tentar me colocar numa situação mais confortável. E eu vi que eu não tinha mais elas. Quando eu percebi isso, eu tive uma autoconsciência do nada. Eu falei, eu vou ter que controlar a respiração aqui e vou ter que manter o controle para eu não morrer. Então, perda de sangue, respiração, me manter calmo, apesar da dor ser muito forte. Peguei a notícia às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando ele já estava internado. A ideia foi só conversar um pouco com Deus e só pedir que ele ficasse vivo. O trauma, né? A lesão provocada pelo trauma vai gerar, com certeza, insegurança na recuperação, no resgate, principalmente da autoimagem e da autoestima da pessoa lesionada. Esse aspecto acaba transitando para estados emocionais alterados. Dentre esses estados, a depressão, o isolamento, comportamentos de distanciamento das pessoas e de evitação de situações similares. Nesse momento, observa-se que o trauma acaba gerando mudanças comportamentais muito significativas na pessoa. Como que esse quadro se reverte? Ele se reverte por algumas condições necessárias. Primeiro, uma rede de apoio envolvendo família, amigos, o caráter da afetividade amorosa, seja um esposo, uma esposa, um cônjuge, seja um namorado, alguém próximo. Bom, a incerteza, a dúvida, que surgiu na nossa rotina, na nossa vida, eu não posso dizer que ela não existiu, mas a gente nunca olhou, nunca deu ouvidos para o que os médicos diziam no sentido de dificuldades. É como se a gente tivesse várias portas e vários caminhos. Quando alguma notícia chegava pra gente, de que seriam 6 meses de UTI, 2 anos de antibiótico, e a gente preferiu não dar ouvidos para isso. Então a gente escolheu uma porta, escolheu um caminho e falou, por aqui que a gente vai seguir, e assim foi. Ele não tinha intenção de ser fisiculturista, e fui eu que, quando ele saiu da UTI, eu pensei comigo de dar um acalento pro meu amigo. Assim como eu dei alguns choques de realidade nele, eu tentei só jogar um pouco da minha vida mais ainda para a vida dele, que é fazer ele levantar peso com mais afinco, mesmo depois de ter perdido as pernas. Por algum instante passou na minha cabeça que
seria de fato uma dificuldade para ele, mas como ele mesmo sempre diz, ele nunca viu isso como uma dificuldade. Foi um desafio, mas não uma dificuldade. Ele sempre enfrentou tudo isso muito bem e sempre com a mesma alegria, com o mesmo sorriso no rosto. E, de alguma maneira, ele, mesmo na situação que ele vivia, ele motivou todo mundo que estava em volta dele. Competiu, acelerou o carro, já tá andando sozinho, fazendo tudo, andando de moto, sem limites. Então, foi um negócio admirável e que todo mundo continua muito impressionado, porque ele ainda está no processo, né? A gente acha que já acabou, mas não é que já acabou, é que ele foi muito precoce, ele é muito frito, então já está ali se recuperando e está do jeito que está, nos 99% aí, vamos dizer, graças a Deus. Ele é 1% da população, 3%, acredito nisso. Tudo isso ainda fazendo o trabalho de homem de bem. Por quê? Porque ele se casou, porque ele continua cuidando do pai e da mãe, o irmão continua sendo o melhor amigo dele, continua cuidando dos melhores amigos dele que trabalham com o canal, continuou fazendo os vídeos, conseguiu patrocínio e ainda faz grande trabalho dos patrocinadores. Então o cara, ele colocou 1%, 3% da população, ele colocou 97% da população embaixo do braço. E aí eu tenho certeza que quando a pessoa tem esses níveis de problema, larga a mão de tudo. Não quero saber mais nada, Deus não foi bacana comigo e tudo mais. Ele agradece pra caramba porque ele tá vivo. Nunca foi peso. A gente fazia isso com muita naturalidade, acreditando no amanhã, vendo ele que isso era um período que iria passar, né? E a força realmente, como eu estava dizendo, eu não sei se eu teria essa força natural, mas eu creio muito na palavra que ele fala: na minha fraqueza eu serei forte. Então essa força vem de Deus e a gente só tem que ter fé. Cada dia que eu acordava, eu já pensava em resolver logo aquele problema que eu tinha para resolver no dia. Então foram como se fossem desafios diários, missões diárias, né, que eu teria que cumprir. Então a minha ideia de capitular cada dia que chegava, desde fisioterapias, poxa, tem que fazer isso? Vamos cumprir, eu vou vencer. Se eles davam um prazo, eu não dava ouvido para aquele prazo, eu dava ouvido para mim mesmo e me forçava a ter um prazo menor. Então eu tive etapas de desafios muito grandes, que era a parte de dor, cicatrização da minha pele, da minha perna, para poder começar a acostumar com o peso do meu corpo e a superar cada dia. Isso tudo foi consequência de um esforço muito grande que eu fiz ter esse resultado, que foi em tempos recordes, de acordo com o que os profissionais buscavam me falar. Então, tempos de protetizações que eles davam prazos, talvez de 1, 2 anos, eu fiz em 3 meses. Eu falando com vocês aqui agora, estou 4 meses protetizado. Partiu muito de um esforço pessoal. A história de Mateus retrata para nós claramente o quanto o ser humano é capaz de reescrever uma história indesejada, de reescrever um final positivo. Isso vai da competência, lógico, de todo o suporte que teve, né? Suporte médico, hospitalar, recursos atuais, como próteses, família e também as pessoas próximas, amigos, esposa, etc. Mas também a força interna direcionada para uma ideia, que é o vencer e resgatar aquela pessoa que um dia o próprio Mateus conheceu. Cada um que está aqui na Terra, eu acredito que tem um propósito. Vocês têm que saber que você sempre vai ser importante para Deus. Não importa o que os outros pensam, o que importa é o que você pensa e no que você acredita. É isso que eu levo comigo.